Senhor presidente, senhores deputados, deputadas que compõem esse plenário, público que nos acompanha aqui e pela TV Assembleia. Eu venho a essa tribuna para voltar ao assunto relacionado ao processo que se movimenta contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que foi objeto de discussão nessa tribuna pelo deputado Amarildo Cruz, e que discute aqui que Curitiba, na visão do ilustre parlamentar e subsidiada pelo deputado João Grandão, trataria-se de um tribunal de exceção. O tribunal de exceção é aquele que foge à regra de competência. O Código ele estabelece princípios de julgamento que estabelece se a competência é dos tribunais superiores ou se é a competência da Justiça Federal ou se é da competência da Justiça Estadual. Não há dúvida que, nos assuntos relacionados à Petrobras, o juiz Sérgio Moro tornou-se prevento para todas as matérias a ela relacionadas. E, às vezes, quando a gente ouve o discurso dessa tribuna, chega-se à impressão de que o único processo que tramitou pelo juiz de Curitiba, independente seja Moro ou outro nome que se mencionasse, seja do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São mais de 140 condenações nesse processo. Não apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São de empresários, empreiteiros, políticos, numa grande organização criminosa que utilizava-se de recursos públicos, não é? E, segundo a denúncia, vantagens indevidas acertadas em contratos da Petrobras com o Grupo OAS teriam sido direcionadas a várias pessoas, dentre elas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de seu cargo. E, segundo o magistrado de primeira instância, no que foi seguido pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, não importa que a Petrobras seja sociedade de economia mista, quando as propinas, segundo a acusação, eram direcionadas a agente público federal. E por que o processo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi para o Supremo Tribunal Federal? Porque ele já não era mais presidente. Evidente que, se a denúncia tivesse sido formulada no período em que ele era presidente da República, o processo seria direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Não foi, porque ele já não era mais presidente da República. Por outro lado, isso ainda mencionado na decisão, o crime teria sido praticado, segundo a denúncia, no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, no qual contratos desta empresa, com suas principais fornecedoras com a construtora OAS, geravam vantagens indevidas, que eram repartidos entre agentes da Petrobras e agentes e partidos políticos. Há todo um contexto que já foi reconhecido pelo Tribunal de Apelação e pelos tribunais superiores, de que esses casos são um conexo e demandam análise conjunta por um mesmo juízo, sob o risco de dispersão da prova. Portanto, convencionou-se, de acordo com decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que todas as matérias relacionadas à Petrobras, por conexão, deveriam ser distribuídas ao juízo de Curitiba. E a questão que se indaga é por que deveria ser diferente com relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já concedo a Vossa Excelência. Ilustrativamente, o Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente enviado
para o juízo de Curitiba processos desmembrados ou provas colhidas relativas a esse mesmo esquema criminoso. Para ficar, deputado Pedro Kemp, em um só exemplo, cita-se a ação penal proposta contra o ex-deputado federal Eduardo Cosentino da Cunha, no inquérito número 4146, e que, após a cassação do mandato, foi remetido ao juízo de Curitiba. Portanto, não se trata de um caso isolado, como tenta fazer crer neste plenário, que estaria o ex-presidente sendo julgado por um processo de exceção. Processo de exceção é aquele criado especialmente para julgar um caso. Aqui nós estamos discutindo regras de competência, que ainda serão objetos de análise nos tribunais superiores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu da decisão do juiz Moro, recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, e esse recurso, indubitavelmente, será julgado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que terão, obviamente por seus ministros, a análise acerca da legalidade ou não, da competência ou não do juiz de Curitiba para analisar esse processo. Portanto, quando eu tenho mencionado nessa casa que não cabe a discussão de tribunal de exceção, ou de que o regramento jurídico está sendo violentado, é porque exatamente ele segue a dinâmica daquilo que é preconizado no Código de Processo Penal e garantindo o princípio do contraditório da ampla defesa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se assistido pelos melhores advogados do país. E, evidentemente, que se nós tivéssemos um tribunal de exceção, eu não tenho dúvida de que já teríamos a manifestação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Concedo uma parte, com maior satisfação. Deputado Barbosinha, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos. Eu concedo 1 minuto ao deputado Pedro Kemp. Eu queria, então, que Vossa Excelência, deputado Barbosinha, agradeço pelo à parte, nos 2 minutos finais, falasse um pouco das provas tão contundentes que levaram o juiz Sérgio Moro a condenar o ex-presidente Lula. Porque o senhor citou aqui o caso do Eduardo Cosentino Cunha, né? Esse aí acharam conta dele no exterior, lá na Suíça. O Ministério Público da Suíça mandou cópia, conta dele aqui, tá o dinheiro guardado aqui, né? O do Gedel acharam 52 milhões de malas de dinheiro num apartamento. Então, eu queria saber as provas de que o presidente Lula era o chefe da quadrilha, como disse aquele grupo de procuradores da República, que fizeram um PowerPoint dizendo: nós temos convicção pelo conjunto da obra de que ele era o chefe da quadrilha. Agora, cadê as contas? Cadê o dinheiro da propina que foi repassado para ele? Aonde que está? Cadê contas no exterior? Cadê mala de dinheiro? Cadê que alguém saiu de uma churrascaria com uma mala com 500 mil para levar para o Lula? Não tem nada disso. Então, o tribunal de exceção para nós é como que um juiz condena uma pessoa com base em convicções. Só pode ser uma condenação política. Por quê? Em cima de que prova? Porque uma pessoa que estava condenada, um empresário que estava condenado, fez uma delação premiada para reduzir a sua pena e cumprir a pena lá na mansão dele, ele fala assim: não, aquele apartamento foi reservado para o Lula. Então, qual é a prova de que o presidente Lula recebeu propina, malas de dinheiro, que era o chefe da quadrilha, ele estava se beneficiando dessa relação nesse grupo de políticos aí? É o que a gente pergunta. Deputado Pedro Kemp, efetivamente não existe mala de dinheiro nesse julgamento. Esse julgamento se relaciona ao triplex do Guarujá. E as provas são aquelas mencionadas na fala dos empreiteiros da OAS, das pessoas que trabalhavam no local. Efetivamente não está, se tivesse o nome do presidente Lula, já teria a prova material confirmada. Aí teria que discutir, não é o fato, a questão são as evidências, as declarações. Eu não estudei as provas do processo, e acho que Vossa Excelência também não, nós estamos falando de forma empírica. Mas eu ouso não acreditar que o juiz e mais 3 desembargadores do Tribunal
Regional Federal não tem analisado essas provas com profundidade. Eu posso discordar e por isso nós recorremos dessas decisões. Agora, nós dizermos aqui que, por ser ex-presidente da República, por estar liderando as pesquisas, tem tratamento diferenciado? Já tem. Ele já tem na forma da prisão. A prisão do presidente Lula, quando diz aqui que chegou o desembargador, ou que chegou o embaixador, seja lá quem for, na verdade se reivindica aqui um tratamento diferenciado. E aí eu pergunto, por que não um tratamento diferenciado para o Palocci? Por que não para o Valdomiro Diniz? Por que não para o Delúbio Soares? Por que não para o Zé Dirceu? Por que não para o Hamilton Lacerda? Por que não para o Zé Genuíno? Por que não para o João Vacari? Para que não para o João Santana? Na verdade, o que nós estamos, para o Paulo Camoto, na verdade, o que nós estamos aqui a discutir é exatamente um país igualitário. Na verdade, o que eu quero é que o presidente Lula tenha um tratamento justo e igualitário, mas que esse tratamento igualitário seja igual para todos os brasileiros, porque senão nós vamos criar aqui ao Aécio, porque é a liderança do PSDB, ou porque o Michel Temer é o presidente da República, que futuramente eu possa vir aqui a essa tribuna dizer que essas figuras ilustres merecem receber tratamento diferenciado pelo cargo que ocuparam. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade e compromisso com a nação. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é, pela primeira vez, as instituições funcionando e levando para as barras dos tribunais e para a cadeia, independente da função, pessoas que malversaram o recurso público ou não cumpriram bem as suas funções. Eu agradeço, senhor presidente, muito obrigado.